Pela última vez, durante um tempo, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Já faz um tempo que nós estamos nessa série de mensagens e a gente vai terminar ela hoje. Glória a Deus. Nem agradecer aos irmãos. Obrigado a cada irmão que me deu parabéns pelo meu aniversário, foi na terça. Deus abençoe vocês por cada mensagem. Obrigado, eu não sei nem quem foram os irmãos, mas eu estou usando a camisa que vocês me deram hoje. Obrigado, viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Lucas capítulo 24. Hoje nós vamos ler do versículo 50 até o último. E eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia onde ela está parada. Queria pedir muito ao irmão diácono que está servindo. A água já acabou. Muito obrigado, irmão. Levanta sua Bíblia assim o mais alto que você puder. Se você tiver com o seu celular, eu pedir para você levantá-lo também, se for ler a palavra. E nós vamos juntos declarar o nosso amor através da confissão de fé no 3. Juntos? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está aberta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, meus irmãos. A palavra do Senhor vai dizer assim, versículo 50. Então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Você pode se sentar. Meus irmãos, como eu disse, hoje é um dia que eu sou muito, muito, muito feliz, porque eu comecei uma série de mensagens na igreja. E nós pegamos de Lucas 22 e lemos versículo a versículo, fizemos exposições desde o dia que Judas resolve trair Jesus até a data de hoje, que é quando Jesus ressuscita e ele finalmente é levado aos céus, à presença de cada um dos seus discípulos. E por que eu estou feliz? Porque não foi uma série de 3 ou 4 domingos, como nós estamos acostumados. Não foi uma série de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu estava olhando algumas semanas, fazem exatamente 6 meses que nós estamos mergulhando numa mesma história. E eu e você estamos aqui porque nós amamos falar da palavra. Nós não ficamos aqui contando histórias variadas. A Bíblia é o que ela é, e versículo a versículo ela tem poder de mudar a nossa vida e mudar a nossa história. E isso me alegra. Isso me alegra porque quando nós entramos nesse lugar, eu me lembro do cenário que nós encontramos aqui. Nós precisamos mudar a igreja de uma forma muito brusca. Nós ficamos alguns dias sem culto e isso mexeu com a cabeça de alguns irmãos. E eu lembro que assim, na primeira semana que nós começamos os cultos, eu só consegui escutar o meu celular tocando toda hora: pastor, meu dia foi péssimo hoje, não está bom. Aí o outro me ligava: pastor, eu estou cheio de
problema na minha casa, pastor, outro me ligava, meu Deus, eu não sei o que eu faço, pastor, estou pensando em sair da igreja, porque eu estou cheio de problema, e tantas ligações, mensagens. Eu comecei a entender que era uma coisa espiritual. A igreja ficou 15 dias sem funcionar, e as pessoas enlouqueceram em 15 dias. Vira essa pessoa que está do seu lado mais uma vez e diga assim: não brinque de igreja, a igreja é importante. Você fica louco sem ela. Você começa a ligar para o pastor quando ela falta. Igreja faz falta, essa comunhão faz falta, esse corpo de Cristo faz falta. E eu comecei a orar a Deus: Deus, me dá uma estratégia, porque são tantos problemas diferentes, que ainda que eu queira, eu não consigo pregar sobre tudo que as pessoas estão vivendo. E aí naquele dia, o Senhor ministrou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você, porque eu não sei se você tem vindo aqui há 6 meses ininterruptos, sem faltar a um culto de domingo, dessas 18 mensagens que foram pregadas. Mas eu tenho uma coisa para declarar para você, que é o que Cristo declarou para mim: não importa qual é o problema, a cruz é a resposta. Amém. Eu não sei exatamente quais são os problemas que você tem enfrentado agora. Talvez você sentou hoje, é seu primeiro culto aqui, mas uma coisa eu posso afirmar a você: não importa o seu problema, olhe para a cruz revela quem Cristo é e a solução de cada um dos problemas de nós que estamos aqui. Amém. Vai virar um livro, eu prometo para a igreja, eu faço esse compromisso. E essa história, ela prossegue no momento mais lindo dela, porque nós temos o plano de Judas para trair Jesus, sim ou não? Nós temos um plano que foi traçado para que Jesus fosse envergonhado. Nós temos cada um dos seus discípulos o negando. Nós temos Pedro, que foi um dos mais eminentes dos discípulos, dos que mais se destacaram. Ele foi o que traiu Jesus vergonhosamente. Nós assistimos o fim desse mês de setembro como Judas, alguém que exterminou com a sua vida porque desistiu de viver o propósito de arrependimento. Nós vivemos e vemos ao longo das mensagens Cristo apanhando, Cristo sendo crucificado. Nós vemos e experimentamos Cristo no último momento de sua morte, sendo furada uma lança nele. Mas nós também vimos Deus entrar numa tumba e ressuscitar dela. Nós também vimos Jesus saindo daquela tumba dizendo: por que procuras entre os mortos aquele que vive está? Nós também vimos os discípulos de Emaús caminhando e experimentando o que era estar ao lado de Jesus, comendo com Ele. Nós vimos, por último, se nós olharmos aqui pelas Escrituras, quando Jesus finalmente aparece aos seus discípulos e olha no rosto de cada um deles e diz: eu disse que eu ia ressuscitar e eu estou vivo aqui com vocês. Aleluia. E agora o selo dessa promessa é que Jesus pega na mão de cada um daqueles discípulos, chama eles, leva eles para esse lugar chamado Betânia, e nesse lugar chamado Betânia, Ele mostra a glória dele a eles, e eles começam a adorá-lo, porque entendem que realmente Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E enquanto eles estão adorando, a Bíblia diz que eles se enchem de alegria. Jesus derrama uma bênção sobre eles, e agora, enquanto Jesus está abençoando eles, Jesus está literalmente saindo dos chãos e sendo ascenso aos céus, com o olho vivo de cada um daqueles homens, depois de passar do lado deles. Meu irmão, você consegue imaginar essa cena? Você olhando para Jesus em carne e osso, e vendo os anjos levitando Jesus, e Jesus indo embora. Você consegue imaginar o que é isso? A Bíblia diz que um dia nós veremos Cristo face a face, e naquele dia os nossos olhos vão brilhar, porque a Bíblia diz que Ele é o amado da nossa alma. Amém. Mas eu quero te falar, meu irmão e minha irmã, que todas as aflições que Jesus passou, elas foram esquecidas no dia em que Ele foi ascenso ao céu.
Toda a perspectiva negativa que os discípulos carregaram em todo o tempo, durante todo aquele período de crucificação, aquele período de medo do que ia ser, tudo aquilo acabou quando eles finalmente viram que Jesus era o Filho de Deus, ele subiu para o céu e eles também iriam subir em uma questão de tempo. E aí o Senhor me direcionou a um tema para essa mensagem: da aflição para a bênção. De quando nós estamos aflitos com todos os problemas como os discípulos passaram, e de repente Jesus chega e faz assim, e a aflição se torna em bênção. Pode levantar a sua mão assim? Eu profetizo na sua vida que todas as suas aflições vão se tornar bênção, que os lugares desertos Deus vai começar a fazer jorrar fontes de água viva. Você crê nisso? Meus irmãos, olha como que esse texto começa no versículo 50. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e grava essa palavra Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Irmãos, eu quero que vocês tenham na sua memória que enquanto Jesus ele ressuscita e ele está lá na tumba, quando ele vai para Emaús, ele fala com os discípulos, ele dá uma ordem para todas as pessoas se juntarem em Jerusalém. E na nossa última mensagem, o lugar que Jesus aparece para todos e todos conseguem ver é Jerusalém. Só que o texto está dizendo agora que Jesus pega todos eles e os leva para um outro lugar que não é Jerusalém, mas ele os leva a Betânia. E eu fiquei curioso de o que essa cidade tinha para Jesus levar eles para lá. E sabe algumas informações que eu descobri? Que primeiro, Betânia era uma cidade vizinha, conhecida também como um subúrbio de Jerusalém. É como se fosse uma favela anexa que foi sendo construída ao lado de Jerusalém, e aquilo era uma mistura de cidade com bairro, com periferia, e aquele lugar era um lugar onde as pessoas elas eram direcionadas quando elas estavam vivendo algum problema, ou alguma doença, ou alguma aflição. O nome Betânia, ele tem dois significados: casa dos pobres ou casa de aflição. Gente, até aqui a gente vê que pobreza e aflição são palavras sinônimas. Mas estranhamente, essa cidade, que era a cidade da aflição, essa cidade da pobreza, era a cidade dos amigos de Jesus. Simão, o leproso, depois Simão, o discípulo, foi curado e era morador de Betânia, amigo de Jesus. Lázaro, aquele que a Bíblia diz categoricamente que era amigo de Jesus, ele morava lá. Marta morava lá, Maria morava lá. E lá, diferente das outras cidades que Jesus passava, que ele passava para fazer milagres, Betânia era um lugar que ele ia para descansar. Quando ele queria descansar das suas viagens missionárias, ele ia para a casa de Lázaro, Marta e Maria e descansava por lá. Aqui eu já começo a entender algumas coisas, que o lugar onde nós olhamos como aflição é o lugar que Jesus olha para nós como um lugar de descanso para as nossas vidas. Glória a Deus. Só que esse texto diz que Jesus pega essas pessoas e ele os leva para Betânia, para essa cidade da aflição, e leva eles para lá, e lá nesse lugar que para Jesus era um lugar de descanso, o texto diz no mesmo versículo que Jesus ele os abençoou nesse lugar. E o significado dessa palavra abençoar é liberar uma unção nova. Sabe quando alguém te deseja uma bênção, e essa bênção é como você sente que é algo novo de Deus vindo para a sua vida? Quando alguém ora por você e fala, eu vejo bênção sobre a sua vida, e você entende que aquilo são coisas novas, uma unção nova que Deus está dando para você. Amém. E o texto continua dizendo que depois daquela unção, eles se tornam alegres, coisa que eles não viam há muito tempo. Sabe o que eu consigo enxergar aqui, irmãos? Quando nós caminhamos com Jesus, o caminho da sua cruz,
Quando nós, assim como Jesus faz a analogia, aquele que quiser seguir a mim, pegue a sua cruz e negue-se a si mesmo. Quando nós nos propomos a pegar a nossa cruz e irmos em direção a esse caminho da cruz, chega um momento que Deus vai nos levar para Betânia, para esse lugar de sofrimento, e no lugar onde nós somos colocados para sofrer, é o mesmo lugar que Jesus vai nos levar para descansar na sua glória. Esse mesmo lugar, que é o lugar que antes foi o lugar da aflição, agora se torna um lugar onde Deus derrama uma bênção e uma unção nova para nós. Talvez você não entenda o que eu estou querendo dizer para você nessa noite, mas meu irmão, aquele lugar e aquelas situações que são situações que hoje te afligem, talvez esse seja o lugar onde Deus vai romper com a sua aflição e você vai se tornar uma referência de pessoa que passou por esse problema e é alguém capaz de aconselhar a outros. Você está comigo aqui? Amém. Quando o texto diz que Jesus libera uma unção nova sobre eles, eu acredito que eles saem dali totalmente preparados para olhar para qualquer pessoa que estivesse sendo perseguida e dizer assim: eu também fui perseguido, mas Cristo me encontrou e a perseguição não me para mais. Amém. É como se eu estivesse vendo Jesus liberando uma unção sobre eles, e agora eles saíssem, eles acabassem vendo alguém que estivesse apanhando por acreditar numa verdade absoluta pelo império romano, e eles olharem para essa pessoa e dizer assim: antes eu chorava quando eu apanhava, mas agora eu recebi uma unção de Deus que me faz olhar no meio do olho do inferno, que me faz olhar no meio do furacão, que me faz ver o inferno, a morte, as doenças, o mal, Satanás na minha frente, e eu não tenho medo deles, porque eu fui ungido, eu passei pelo vale da sombra da morte e eu estou de pé. Aleluia. Se nós entendemos nessa noite que as nossas aflições não é apenas o lugar do nosso choro, mas é o lugar onde Deus vai derramar unção sobre nós. Glória a Deus. Você já viu aquela música do Lázaro? Eu vou passando pela prova, fazendo o quê? Glória a Deus. Só alguém que tem unção de Deus consegue olhar na prova e dizer: isso não é prova, isso é para dar glória a Deus. Aleluia. Eu oro nessa noite, meu irmão, para que Jesus te leve a Betânia, porque se você não for a sua Betânia, e se você não olhar de cara com a sua aflição, talvez você nunca rompa os seus problemas que estão dentro da sua própria aflição. Olha aqui para mim, os nossos problemas, a gente não vira as costas e vai embora. Os nossos problemas, a gente olha para eles e busca resolvê-los com a graça de Cristo. Eu sinto em insistir isso com a igreja: a sua Betânia se tornará um lugar onde as bênçãos de Deus vão ser derramadas sobre a sua vida. Amém. Mas o texto continua dizendo assim, no versículo 51 e 52: e aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios do quê? Eu comecei a rever as minhas pregações, e eu observei aqui no capítulo 22, que foi a primeira pregação que nós pregamos, irmãos. O texto começa dizendo que os sacerdotes, eles chamam aquele homem, Judas, para extraírem Jesus. E o texto é claro em dizer que Judas, ele estava em possessão do mal, e os discípulos fazem acordo com Judas, e eles saem sorrindo, cantando e se alegrando, depois de acabarem de fazer um acordo com o endemoniado. E o que a gente está vendo aqui? Em outras palavras, em um ditado muito popular: quem ri por último, ri. Aqueles sacerdotes, eles escolhem começar a sua história rindo de Jesus, e rindo porque acreditavam que o seu plano de matar e de trair Jesus daria certo.
Mas agora aqueles homens que outrora começaram a sua história rindo, terminam a sua história contemplando o véu do seu sacerdócio sendo rasgado de cima a baixo, e Jesus olhando para eles dizendo assim: eu sou quem eu disse que eu era, e vocês nem com a morte podem me parar. Aleluia. Sabe o que eu enxergo aqui, irmãos? Aqueles discípulos, eles começaram a história do caminho da cruz chorando, porque eles viram a prisão de Jesus. Eles começaram a sua história, o seu trajeto, chorando, porque eles não sabiam o que ia acontecer do primeiro dia que Jesus morreu até o terceiro dia que ele ressuscitou. Eles não sabiam o que lhes esperava de tudo isso. Mas mesmo sem saber o que ia acontecer, eles escolheram estar do lado certo de Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa para a igreja nessa noite. Não importa se você começou a sua caminhada chorando, o importante é terminar essa sorrindo. Não importa se a sua aflição, se o seu tempo, se a sua cruz, se você carregou e começou essa história chorando. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as pessoas que eu conheço, elas começaram, o boom do seu ministério, o começo foi um começo de sofrimento. Sofrimento porque era necessário para crescer, sair do lugar em que elas trabalhavam e ir em direção a outro lugar que eles não sabiam o que ia acontecer. Sofrimento porque no meio dos primeiros passos em direção ao propósito do Senhor para as suas vidas, veio uma doença, veio uma morte, veio uma aflição em si, nos seus familiares, nas pessoas que amavam. O sofrimento faz parte de alguém que está sendo formado no caráter de Cristo. Mas todo aquele que conclui o caminho com Cristo, ele termina a sua história rindo e se alegrando, porque Cristo está ao seu lado. Amém. Você consegue ver o que o texto diz no 52? Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Meu irmão, se Cristo estiver conosco hoje, pode estar doendo, pode estar sofrendo, nós podemos estar dilacerados entre nós, mas se Cristo nos visitar, existe uma alegria profunda, até mesmo no tempo da dor sobre nós. A aflição se torna bênção se nós estivermos com Cristo. Aleluia. Só que o versículo 53, ele continua essa história dizendo assim: e estavam sempre no templo louvando a Deus. Vamos repetir isso juntos? E estavam sempre Esse é o último versículo do livro de Lucas. Existe um princípio teológico que ele diz o seguinte: olha, existe a lei da primeira menção, que é quando nós analisamos a primeira vez que uma palavra ela surge na Bíblia, ou a primeira vez que um assunto ele surge na Bíblia. E do mesmo jeito tem também na teologia um negócio chamado lei da última menção, aonde a gente analisa um texto, uma preposição, um tema bíblico a partir da última vez que ele é citado. E o último versículo que nós lemos em Lucas 53 é que aqueles discípulos, após verem todos aqueles milagres, eles voltam para Jerusalém e concluem o versículo 53 dizendo assim: estavam sempre no templo louvando a Deus. Ah, meu irmão, isso aqui é tão geral, isso aqui é tão... Quando eu falo de aflição, eu sei que todo mundo aqui está vivendo e eu não preciso nem ser espiritual para isso. Todos nós passamos por alguma aflição. Mas eu observo algo que pode edificar as nossas vidas nessa noite. Existem muitas pessoas que elas desejam sair das suas aflições. Todos nós, amém?
Nós queremos romper, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por problema e nem por aflição. Só que quando os discípulos, eles são honrados por Jesus e eles contemplam a glória de Jesus, eles tinham duas opções. E normalmente são as opções que cada um de nós escolhe quando Cristo mostra de alguma maneira a sua glória, o seu poder para nós. Algumas pessoas, elas recebem alguma bênção de Jesus como os discípulos receberam. Eles pegam a sua bênção e eles vão para casa e eles nunca mais voltam para a igreja. Conhece alguém assim? Foi crente enquanto conquistou o carro, foi crente enquanto conquistou uma casa, foi crente enquanto estava com depressão, foi crente enquanto recebeu uma cura, foi crente enquanto a igreja lhe agradava, enquanto a palavra lhe agradava, mas a partir do momento que recebeu o que queria, pegou as suas bênçãos, foi com elas para casa e ó, tchau Jesus, com Deus. Porém existe uma outra classe de pessoas, que são aquelas que um dia que precisaram, Deus deu um carro e elas permaneceram, Deus curou a doença e elas permaneceram, Deus entregou a elas um dom e elas permaneceram, elas receberam uma bênção de Deus e elas não foram embora, mas elas voltaram para o templo e permaneceram sempre no templo, louvando e agradecendo a Deus por tudo que Deus fez a elas. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Se você deseja não só viver um momento de aflição para a bênção, mas uma vida que reflete além da aflição para as bênçãos de Deus, você precisa entender que esse lugar é um lugar não para vir, mas para permanecer. Está comigo aqui? Glória a Deus. Os discípulos, eles receberam todas as bênçãos que eles precisavam, eles viram a glória de Deus, eles viram Jesus ser ascenso aos céus, e eles permaneceram sempre no templo, louvando a Deus. Eu vejo duas coisas aqui. A primeira preposição é, eles estavam sempre no templo. Você pode dizer comigo, sempre no templo. Eu não sei se você sabe o que é templo, mas templo é igual à igreja. Existe uma atmosfera nesse lugar e eu não posso negar. A sua casa é um ótimo lugar para você orar, mas quando nós resolvemos orar juntos como igreja, existem outros lugares que Deus nos permite experimentar quando o corpo de Cristo se reúne. A Bíblia não diz que nós somos noiva, o corpo de Cristo reunido é a noiva. Só que existe uma outra preposição que diz assim, olha, além deles estarem no templo, eles estavam sempre louvando a Deus. E a gente sempre associa louvor com as canções do culto, não é verdade? A gente sempre associa louvor com os irmãos que são aqui no louvor, que tocam, que cantam. Só que se eu te falasse que essa palavra louvando ao Senhor, ela não é única e exclusivamente sobre cantar canções. Existe no meio acadêmico um momento quando um estudante universitário ele conclui os seus estudos e ele precisa passar por um negócio que se chama TCC. Alguém já passou por esse terror? TCC, monografia, artigo científico, enfim, é um trabalho e na maioria das faculdades você produz esse documento e você tem que ser levado para uma banca de examinadores, normalmente são 3 professores, e ali você apresenta o seu trabalho para eles e eles têm algumas opções, uma nota de 0 a 10, se você tirar 6 você passa, se você tirar menos que 6 você reprova. E de repente, ali no meio, tem um grupo de pessoas que apresenta tão bem, mas tão bem o trabalho, que o professor e os professores eles aprovam não só com 10, mas quando da banca de 3 dá 10, 10, 10, eles escrevem assim 10 e eles escrevem assim na frente, com louvor. Alguém aqui já teve um 10 com louvor?
E quando você recebe um 10 com louvor, o significado daquilo é que aqueles professores estão dizendo: você é digno por esse trabalho excelente, perfeito que você fez. Você merece toda a honraria que o mundo pode te dar, que esse meio que nós estamos pode te dar, porque você produziu um trabalho perfeito para a comunidade acadêmica. E é desse tipo de louvor que os discípulos estão se reunindo, e que o texto está dizendo assim: e eles estavam sempre no templo louvando ao Senhor. Senhor, o seu trabalho que você fez é perfeito na minha vida, o trabalho que o Senhor gerou em mim é perfeito, a glória que o Senhor me permitiu ver é perfeita. Não existe no céu e na terra, e em nenhum lugar do universo, nada que eu vi ou experimentei que seja tão digno, tão prazeroso e tão poderoso quanto a sua glória em mim. Aleluia. Quando nós nos dobramos diante de Deus, ainda que na aflição, louvando a Ele por toda a honra que Ele merece. Pode ser um momento de aflição, mas Deus nos faz olhar para as bênçãos no meio da aflição. Nessa noite, meus irmãos, o Senhor está procurando pessoas que queiram dar 10 a Ele com louvor. Senhor, eu já vi muitos deuses, mas igual o Senhor eu nunca vi. Eu já vi muitas pessoas, eu já vi muito talento em muitos lugares, mas eu nunca vi alguém que pudesse ter tanta graça de dar o seu Filho amado em troca de toda uma humanidade, de dar o seu Filho amado em troca de lavar e remir o sangue de pecadores que mereciam uma condenação. E por isso eu te louvo, e por isso eu desejo viver a sua glória. Meus irmãos, você pode estar em muitos lugares. É muito provável que em algum momento nós possamos, ainda aqui escutando durante 6 meses de mensagens, nos desesperarmos quando algum problema bater na nossa porta. É provável que em muitos momentos, ainda que lendo e sabendo de capa a capa que Jesus foi traído e a gente vai ser traído também, quando a traição vier, a gente se sinta dolorido. É muito provável que mesmo depois de escutar que Pedro negou Jesus, e a gente não precisa negar Jesus, em algum momento a gente negue Ele. É bem provável que em alguns momentos, assim como os discípulos de Emaús, a gente vai caminhando do lado de Jesus, mas as nossas aflições vão fazer com que a gente não perceba que quem está caminhando ao nosso lado Ele é Jesus. Pode ser que você não entendeu nada do que nós falamos aqui ao longo desses 6 meses. Pode ser que nada faz sentido para você de tudo que nós falamos aqui. Mas as últimas 2 palavras desse texto termina dizendo assim: louvando ao Senhor. Pode ser que tenha crianças aqui nessa noite que não entendam essa mensagem. Pode ser que tenham pessoas tão idosas nessa noite que não consigam entender o profundo e quão profundo é essa mensagem. Mas eu posso dizer a cada um de nós aqui nessa noite que todos nós podemos entender o que é louvar ao Senhor. Eu não queria te chamar para cantar uma canção. Eu não queria te chamar apenas para cantar uma música enquanto os nossos irmãos louvam. Eu queria te chamar para fazer esse louvor que nós acabamos de ler, engrandecendo ao Senhor, louvando ao Senhor. A minha vida pode não estar como eu gostaria
gostaria que estivesse, mas eu louvarei ao Senhor. Eu quero te convidar para que você coloque de pé. Se coloque de pé. Essa é uma noite de adoração. Não existe nada mais profundo, não existe uma adoração mais profunda do que quando nós louvamos ao Senhor por sua graça e por sua maravilha. Eu não estou aqui, meu irmão. Eu não estou aqui, minha irmã, para te vender uma propaganda de um evangelho que quando você aceita Jesus, tudo se resolve, tudo vira maravilha, que tudo se transforma em bênção, que você nunca mais vai ter problemas. Inclusive, cada um desses discípulos que nós lemos que todos os dias louvavam ao Senhor, todos eles morreram pobres, morreram como indigentes, morreram, exceto João, morreram em mortes assassinadas de maneira torturosa mesmo, doída mesmo, com requintes de crueldade mesmo, mas a Bíblia diz que eles receberam do Senhor um dom extraordinário de fé, que também pode ser chamado de coragem, que eles olhavam no meio do olho do furacão e diziam: eu posso estar diante de um furacão, mas eu vou continuar louvando a Deus por tudo que Ele é. Amém. Existirão muitos problemas. Você vai vencer um, vai chegar outro. Você vai vencer outro, vai chegar outro. Mas não existe nenhum problema que nenhum de nós vai enfrentar que seja maior do que Deus. Amém. E portanto, nessa noite, nós louvaremos, não cantando canções apenas, mas com o nosso coração louvando a Deus, porque não existe outro ser e outro Deus maior do que o nosso Deus, maior do que o Deus de Israel, maior do que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, maior que o meu Deus e o seu Deus, maior que o nosso Deus. Da Igreja Batista Lagoinha de Boa Esperança, não existe Deus que seja maior do que o nosso Deus, o Deus do João, o Deus da Damares, o Deus do Rafael, o Deus